O chamado silencioso dos gatos. Você já se perguntou por que os gatos têm esse olhar profundo, como se soubessem algo que você não sabe? Por que eles te observam no silêncio, se aproximam quando você está triste, somem quando a energia pesa e voltam com uma paz quase sagrada? Isso não é coincidência. Os gatos não são apenas animais de estimação. Eles são guardadores de portais, sentinelas espirituais, mestres do invisível. Enquanto a maioria das pessoas vive presa à matéria, os gatos transitam entre os mundos o visível e o invisível, o físico e o sutil, o terreno e o espiritual. Desde o Egito Antigo, os gatos eram vistos como seres divinos. Bastet, a deusa com cabeça de gato, era símbolo de proteção, fertilidade e poder espiritual. Eles acreditavam que gatos tinham a habilidade de afastar espíritos ruins, purificar ambientes e atrair bênçãos invisíveis. E essa sabedoria não se perdeu, apenas foi esquecida pelo mundo moderno. Mas se você está aqui é porque está despertando, está lembrando, está sentindo que há algo mais, e os gatos são parte disso. Eles não estão na sua vida por acaso. Se você atrai gatos, mesmo os de rua, se eles vêm até você sem motivo aparente, é porque sua alma está enviando um chamado silencioso e eles estão respondendo. Os gatos são atraídos por campos vibracionais. Eles sentem a energia das pessoas com uma precisão que a ciência ainda não consegue explicar. Eles veem o que seus olhos não veem. Eles percebem o que sua mente não compreende. Eles sabem quando há um desequilíbrio, quando há uma presença espiritual perto, quando sua aura está fragilizada. E mais do que isso, eles escolhem onde estar. Você pode tentar forçar um gato a ficar, e ele não ficará. Mas se ele sentir que sua alma precisa de algo que ele pode oferecer, ele virá. Ele se deitará ao seu lado, ele colocará as patas sobre seu peito. Ele ficará perto até o campo se estabilizar. Os gatos se conectam com você não por necessidade física, mas por afinidade energética. Eles reconhecem sua vibração, sua dor escondida, sua sensibilidade espiritual. E muitas vezes eles assumem o papel de guardiões invisíveis, limpando o que você não vê, protegendo o que você não percebe e segurando forças que você não teria condições de lidar sozinho. No próximo trecho, vamos entender como os gatos atuam como protetores espirituais, percebendo entidades, energias densas e até antecipando doenças, e por que isso é tão importante para almas despertas como a sua. A proteção invisível. O que os gatos sentem que você não percebe? Os gatos são muito mais do que criaturas sensíveis. Eles são radares espirituais vivos. Eles captam frequências, entidades e intenções com uma precisão quase sobrenatural. Onde um ser humano vê apenas um cômodo vazio, o gato enxerga campos energéticos em movimento, percebe formas, vibrações e presenças. Eles sentem aquilo que você ignora. É por isso que às vezes um gato está tranquilo e de repente ele se assusta, fica tenso, fixa o olhar em um ponto do nada ou corre para outro ambiente. Ele não enlouqueceu. Ele viu ou sentiu algo que não pertence àquela vibração. Em muitas tradições espirituais, os gatos são considerados sentinelas de portais dimensionais. Eles protegem o espaço contra intrusões energéticas, obsessores e entidades que drenam ou perturbam. E o mais impressionante, muitas vezes eles absorvem essas energias negativas para impedir que você sofra o impacto direto. Já percebeu como em dias muito pesados os gatos dormem demais ou se isolam? É porque eles estão processando o excesso energético do ambiente. Eles puxam a densidade e depois a liberam no sono, no movimento, no silêncio.
É comum ouvirmos histórias de pessoas que estavam doentes física ou emocionalmente e que seus gatos não saíam de perto, dormiam em cima do corpo, se deitavam no peito, no ventre, no local da dor, e logo depois o sintoma aliviava. Isso não é mágica, é energia, é troca, é amor em forma sutil. Gatos também se afastam de pessoas ou ambientes carregados. Se um gato que sempre foi afetuoso com você começa a evitar um visitante, isso é um alerta. Eles leem a aura, o campo vibracional. Eles sabem quando há falsidade, inveja, energia baixa. E é por isso que, espiritualmente, os gatos são considerados escudos vivos para quem tem sensibilidade energética. Eles dormem nos cantos da casa onde há acúmulo de energia estagnada. Seus ronronares não são apenas sons de prazer, são frequências vibracionais de cura que reorganizam o campo energético ao redor. E, curiosamente, quanto mais esperta é uma alma, mais os gatos se aproximam. Eles reconhecem a luz, mas também sentem quando essa luz está sendo atacada. Eles se tornam protetores invisíveis de trabalhadores da luz, pessoas que carregam missões espirituais, médiuns, terapeutas, curadores e até mesmo crianças com dons espirituais ainda em formação. Se você tem um gato na sua vida, não o veja como um simples animal de estimação. Veja-o como um companheiro de jornada espiritual, um guardião silencioso que foi colocado ali por algo maior. E se você não tem um, mas eles vivem aparecendo perto de você, isso também é um sinal. Eles estão respondendo ao seu campo vibracional e talvez estejam tentando te proteger de algo que você ainda não vê. No próximo trecho, vamos aprofundar o poder curador dos gatos, como eles agem sobre os chakras, como reconhecem desequilíbrios emocionais e por que eles são capazes de transmutar dores físicas e espirituais em silêncio absoluto. O poder curador, como os gatos transmutam energia no silêncio. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas os gatos são verdadeiros terapeutas energéticos. Eles não usam palavras, técnicas ou ferramentas humanas, usam presença, intuição e conexão direta com o campo sutil. Muitos donos relatam que seus gatos deitam justamente em cima da parte do corpo onde sentem dor, sem nunca terem sido ensinados. Mas será que isso é apenas instinto? Ou será que é o espírito do animal reconhecendo um ponto de desequilíbrio vibracional? A verdade é que os gatos são extremamente sensíveis aos chakras humanos, especialmente aos centros energéticos relacionados ao coração, plexo solar e base. É por isso que eles costumam se deitar no peito, no ventre ou perto da cabeça. Eles estão interagindo com o seu campo de energia, lendo frequências e muitas vezes transmutando o que está bloqueado. O ronronar do gato, que parece um simples som de relaxamento, na verdade atua em uma frequência vibracional que estimula a regeneração física e o equilíbrio emocional. Estudos científicos já demonstraram que o ronronar pode ajudar a aliviar o estresse, reduzir inflamações e até acelerar a cicatrização. Mas no plano espiritual ele vai ainda além. O ronronar reorganiza o campo áurico, quebrando acúmulos de energia estagnada e restaurando o fluxo vital. Além disso, os gatos sabem exatamente quando e onde agir. Eles não se aproximam por acaso. Eles não se deitam em qualquer lugar. Eles escolhem o momento de entrar no campo do outro e, ao fazerem isso, muitas vezes carregam para si parte do peso vibracional da pessoa. É por isso que, em casas com muita dor, tristeza ou conflitos, os gatos adoecem com mais frequência. Eles absorvem, eles sentem, eles purificam e, às vezes,
Quando não conseguem mais segurar aquela energia, partem deste plano, não por fraqueza, mas por missão cumprida. Sim, há gatos que literalmente doam sua vitalidade para salvar uma alma que amam profundamente. Isso pode parecer forte, mas é real. Quem tem um gato sabe, eles pressentem quando estamos mal, mesmo que não falemos nada. Eles aparecem no quarto na hora da crise. Eles se aproximam no choro silencioso. Eles se deitam perto quando o desespero aperta. E eles não exigem nada, apenas ficam ali, em silêncio, transmutando. Essa é a beleza da medicina espiritual dos gatos. É sutil, silenciosa, invisível e profundamente real. No próximo trecho, vamos explorar a ligação entre os gatos e as almas despertas. Por que tantas pessoas em processo de ascensão espiritual se conectam com gatos e como essa aliança energética pode ser um pacto de luz entre mundos. Gatos e almas despertas, a conexão silenciosa entre mundos. Você já percebeu como, quando uma pessoa começa a despertar espiritualmente, os gatos simplesmente aparecem? Seja um gato da rua que passa a visitar sua casa todos os dias, um filhote que surge do nada, ou até mesmo o desejo repentino de adotar um. Isso não é coincidência, é sintonia. Gatos são atraídos por frequências espirituais em elevação. Quando sua alma começa a despertar, você começa a emitir uma vibração mais pura, mais sensível, mais conectada com o invisível. E os gatos reconhecem isso. Eles não se importam com status, aparência, palavras ou crenças. Eles sentem a essência. E ao sentirem que sua alma está expandindo, eles se aproximam. Não como animais de estimação, mas como aliados espirituais silenciosos. Muitas pessoas relatam que seus primeiros sinais de despertar espiritual vieram acompanhados da aproximação de gatos. Eles começaram a ver gatos com mais frequência, sonhar com eles, sentir presença felina mesmo sem ter um em casa. Esses são sinais claros de que seu campo energético está sendo assistido, que algo em você está se abrindo para realidades mais sutis. E os gatos mestres da sensibilidade são os primeiros a notar. Para muitas almas despertas, os gatos funcionam como espelhos vibracionais. Eles refletem como está seu campo naquele momento. Se o gato está distante, talvez sua energia esteja fechada. Se ele está inquieto, talvez você esteja emocionalmente agitado. Se ele se esfrega em você, talvez esteja te limpando. Se ele dorme perto, talvez esteja te recarregando. Essa conexão vai além da lógica, é espiritual. Muitos acreditam que gatos já são seres encarnados com um grau de consciência mais elevado, não necessariamente humanos reencarnados, mas espíritos que vieram com um propósito de serviço silencioso à luz, e por isso, tantas vezes, eles se ligam a pessoas que têm missão espiritual nesta vida. Os gatos também ensinam sem falar, nos ensinam a respeitar o tempo das coisas, a confiar na intuição, a não ceder à pressão externa, a manter a elegância mesmo no caos, a entrar e sair quando for necessário e não por obrigação, a dormir quando o mundo enlouquece, a observar em vez de reagir. Eles são verdadeiros mestres do equilíbrio entre presença e mistério. E quando você começa a observá-los com os olhos da alma, entende, eles estão te ensinando como viver com leveza neste mundo tão denso. No último trecho, vamos falar sobre como honrar essa conexão espiritual com os gatos e como permitir que essa parceria entre você e esse guardião silencioso se torne ainda mais profunda, sagrada e transformadora, honrando a presença sagrada. Como se conectar com o espírito do gato. Se você chegou até aqui, já não há mais dúvida. O gato que está ao seu lado ou que vive aparecendo no seu caminho não está aí por acaso. Ele foi enviado, não por você, mas por algo maior, por um chamado da sua própria alma. Ele está ao seu lado para cumprir uma missão silenciosa, proteger, curar e despertar. Mas como honrar essa presença sagrada em sua vida?
como reconhecer de verdade esse guardião espiritual e permitir que essa aliança se fortaleça. A primeira resposta é simples, mas profunda. Respeito. Respeite o tempo dele, o espaço dele, os limites dele. O gato ensina o que muitas pessoas não entendem, que amor verdadeiro não é controle, mas liberdade. Quando você respeita o ritmo de um gato, ele se aproxima por escolha e isso cria um laço espiritual fortíssimo. Você começa a sentir que ele te entende sem palavras, que ele sabe quando você precisa dele, mesmo quando você ainda nem percebeu. A segunda forma de honrar essa presença é criando um espaço sagrado no ambiente. Pode ser um canto de meditação onde ele goste de estar, uma almofada onde ele sempre deita, um altar onde ele dorme sem que você entenda o motivo, e ali talvez seja justamente um portal vibracional que ele está guardando. Você também pode incluir o gato em seus momentos de oração ou meditação. Fale com ele em voz baixa, diga que reconhece sua missão, agradeça, peça que ele continue protegendo sua energia. Você ficará surpreso com as respostas que virão não em palavras, mas em atitudes, olhares, sensações. Outra forma de se conectar é observando. Preste atenção onde ele se deita, em que momento ele aparece, como ele reage a certas pessoas. Ele está te mostrando o tempo todo informações espirituais importantes. E se você já perdeu um gato, mas sente que ele ainda está por perto, acredite, ele pode realmente estar. Muitos gatos retornam espiritualmente para proteger aqueles com quem criaram laços profundos. Eles aparecem em sonhos, em lembranças vívidas, em sensações de presença no ambiente. E isso é real, porque o amor espiritual não tem fim, ele apenas muda de forma. Lembre-se, os gatos não estão na Terra para serem domesticados. Eles estão aqui para despertar a sua alma selvagem, sua intuição, sua conexão com o invisível. Eles vivem entre mundos, mas escolhem estar com você. Se você sente que essa mensagem tocou algo profundo em seu coração, comente aqui embaixo. Eu reconheço o guardião espiritual que caminha ao meu lado. Essa frase é um selo de conexão entre você e esse ser de luz em forma de felino. Compartilhe esse vídeo com quem precisa entender o que há por trás do olhar de um gato. E se você ainda não se inscreveu, clique agora e ative o sininho. Todos os dias temos uma nova mensagem de cura, fé e expansão espiritual. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.